meu marido, porque eu posso dizer que ele era um recém-convertido. Meu marido era católico e ele se converteu quando a gente se conheceu. Então, isso daí fortaleceu muito a fé do meu marido. E, gente, ele não chegou nem a receber até a metade do seguro-desemprego. Ele já foi chamado num outro serviço e começou a trabalhar. Deus realmente não nos desamparou e ouviu as nossas preces. Aí, eu fui mandada embora do serviço. E não desanimei. A gente não desanimou. Por quê? Como desanimar se Deus havia feito uma coisa tão grandiosa em nossas vidas? Com certeza, Ele continuaria cuidando de nós. Aí nós resolvemos, apareceu um casal, tinha um casal de amigos nossos que vieram oferecer sociedade com uma loja de fotografias. E nós aceitamos, combinamos e resolvemos ficar sócios e abrimos a loja. Para isso, nós fizemos uma coisa assim muito errada, que o meu pai pegava muito no meu pé, ele falava assim: que crente você é que não conhece a Bíblia? Porque eu e meu marido somos fiadores. Gente, e eu não sabia, mas na Bíblia está escrito que o cristão não deve ser fiador. E eu não sabia disso. Então, nós fomos fiadores dele, montamos a loja. E só um minutinho. Em 1999, em julho, nós fizemos uma viagem. Sabe aquela viagem dos sonhos? A nossa viagem dos sonhos. E eu fiquei grávida nessa viagem. Nós queríamos muito ter o segundo filho. E eu fiquei grávida. Só que quando nós voltamos da viagem, tinha assim um pesadelo esperando a gente lá, com relação à loja. E foi assim, era uma situação muito, muito, muito difícil. Aí eu vou pular o pedaço da explicação do que aconteceu. E eu acabei perdendo o nenê que eu tanto queria. E eu acabei perdendo porque eu não aguentei a pressão. Aí eu fiquei com depressão, tudo. E a gente precisava de um milagre para essa loja. E era uma coisa impossível, não tinha o que resolvesse esse problema. E eu nunca vou esquecer, porque eu estava no domingo, na minha igreja, e um senhorzinho, um pastor, já era jubilado, e ele chegou na frente e chamou quem tivesse algum problema para ir lá, que viesse à frente, que ele iria orar, né? E nós fomos, eu e meu marido fomos, e ele virou assim para mim, porque ele ia falando de casal por pessoa, e ele virou para mim e falou assim: o nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus do impossível. Entreguem seu pedido a Ele, tenham fé e Ele vai operar na vida de vocês. Creiam. E eu me agarrei naquilo e eu devorava o livro de Salmos. Eu descobri que o livro de Salmos é um ótimo antidepressivo. E nós tínhamos que resolver o problema da loja até o dia 30 de novembro, até o meio-dia. Era aquele momento que tinha que ter a solução. E isso foi no dia 25 de outubro. E isso era 25 de outubro. Eu falei: Senhor, só o Senhor mesmo, só um milagre mesmo. E o milagre chegou. É impressionante, mas no dia 30 de outubro, às 11h55, a solução, o milagre do nosso problema chegou. E foi colocada uma pedra em cima do nosso problema. Aí eu chorava tanto, de tanta alegria, e falava assim: nossa, eu não acredito. Aí eu falava assim: que disparate eu falar que eu não acredito. Eu pedi tanto, confiei tanto, e agora eu não acredito. É que era uma coisa maravilhosa demais. E a minha vida mudou desse dia em diante. A fé cresceu, fortaleceu e transbordou.
porque era muito milagre, sabe? E eu contei esse milagre muitas vezes, em muitos lugares. Nesse ano, eu prestei um concurso em Votorantim e eu não passei no concurso. Eu não tinha ido bem na matéria lá e você tinha que ir bem em todas as matérias. Então, eu falava para todo mundo, infelizmente, não passei, tudo. Isso foi no meio do ano, mais ou menos. Aí, no final do ano, eu fui no centro e encontrei uma senhora, que era tia de uma ex-funcionária minha. E há muito tempo que eu não a via. E eu peguei e dei o telefone para ela, falei, fale para ela me ligar. E quando foi à noite, ela ligou. E a gente conversando, colocando todas as notícias em dia, tudo. No final da conversa, quase para despedir, ela me deu os parabéns pelo concurso de Votorantim. Aí eu comecei a dar risada e falei assim, por quê, né? Eu não passei. Aí ela virou para mim e falou assim, por que você está dando risada? Por que você está tirando sarro? Como assim? Eu falei, eu não passei. Ela, você passou. E você passou super bem. Aí eu falei, não é possível. Ela falou, você está brincando comigo, né? Eu falei, não, estou falando o mais sério possível. E eu tinha passado. Aí a gente desligou o telefone e tudo, e eu comecei a chorar de novo. Eu falei, Senhor, como que eu passei? E se eu passei tão bem assim, já foi, já perdi, já era o final do ano. Aí eu fiquei desesperada, eu passei o final de semana chorando. Aí, quando foi na segunda-feira, nós fomos para Votorantim, eu e meu marido e o Mateus, e ele foi lá para se informar. E olha, irmãos, a chamada era naquele dia. E eu já ia fazer parte da segunda chamada. Este foi mais um milagre de Deus nas nossas vidas. Ele mostrou que Ele estava cuidando de mim, de nós. Pastor, eu já vou. E no dia 31 de janeiro de 2001, eu fazia parte do quadro de funcionários de Votorantim. E hoje já está fazendo 2 anos que eu estou aposentada. Em 2002, finalmente veio a Marina. A Marina foi muito esperada, porque eu tinha perdido eu não conseguia engravidar mais de ninguém pela parte emocional. E com tanta alegria, junto com tanta alegria, veio uma grande tristeza, porque nessa época nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer. E Deus também operou um milagre na vida da minha mãe. E os médicos dizem que a Marina foi o remédio dela. Porque ela queria muito uma neta e chegou a Marina, né? Quando eu estava com 39 anos e a Marina estava com 11 meses, aí eu levei um choque, porque eu descobri que eu estava grávida novamente. E eis que vinha vindo a Melissa. Eu chorava, mas eu não chorava porque eu não queria. Eu queria muito, eu sempre quis. Por mim, eu teria até mais um agora, né? Mas eu não podia ter pela idade. Da Marina, quando eu desisti, eu fiquei grávida dela. Então, quando a Melissa veio e ela estava com 6 meses, a nossa vida virou de perna para o ar, porque aí começaram a aparecer os problemas da Melissa. Ela tinha muitos problemas e ela era muito debilitada. E todo mundo via que ela tinha problema. Todo mundo que olhava para ela via que ela tinha problema. Então, pela primeira vez, eu fiz um voto pela Melissa. E voto é diferente de uma promessa. A promessa, você faz a promessa, se Deus cumprir, você paga, né? Então é uma chantagem. Promessa, na realidade, é uma chantagem. Eu não fiz um voto. O voto você faz independente se você for ouvido ou não. Por quê? Porque quando você faz o voto, você já tem a certeza de que Deus vai ouvir a sua oração. E Deus tirou a Melissa do estado vegetativo.
No batizado do meu irmão, também foi chamado as pessoas lá, quem quisesse que Deus realizasse alguma coisa, e eu tornei a pedir pela Melissa, porque a Melissa precisava de muita oração. E Deus, mais uma vez, realizou o nosso pedido, e desse dia em diante, teve uma grande transformação na vida da Melissa, foi muito visível. Eu sempre digo que a Melissa é fruto de muita oração, fé e perseverança. Ela é a prova viva de que Deus ouve as nossas orações. Para quem não conhece, a Melissa é uma menina autista de 12 anos. Ela se alfabetizou com 4 anos. Ela fala inglês fluentemente. Ela fala um pouco de espanhol. Ela ganhou uma bolsa de estudos de 3 anos de japonês por merecimento, por notas. Ela estuda em escola normal. Já participou de 4 festivais de balé. Estuda música, inclusive o Rogério, professor dela. Toca. E ela já saiu em vários jornais, já saiu na televisão, na Globo, no SBT. E então, Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Quando a Melissa... Bem, se der tempo eu conto esse. Há 3 anos atrás, o meu filho, o Mateus, foi diagnosticado com TOC. E todo mundo, quem não conhece, TOC é transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa começa a repetir uma determinada coisa ou várias coisas muito, até que começa a atrapalhar tão grandemente a vida dela que causa um mal tremendo. E o TOC não tem cura. Ele tem medicação para você provavelmente ficar tomando o resto da vida. E se você não toma a medicação, não faz o tratamento, ele só vai piorando e prejudicando a sua vida. E o Mateus tinha. E o dia que ele finalmente chegou e desabafou para mim a situação que ele estava vivendo, o meu chão se abriu. E eu fiquei firme quando ele estava contando, não demonstrei nada, falei umas palavras de ânimo para ele, de encorajamento, e ele foi trabalhar, e eu fui trabalhar. E eu pegava a estrada nessa época, e eu lembro que eu fui o caminho inteiro até chegar à escola, chorando mesmo, e nesse dia eu derramei o meu coração para Deus. Primeiro eu comecei agradecendo, porque o meu lema é: em tudo dai graça. Então eu agradeci por Deus ter me dado 3 filhos lindos, por a minha casa ser um lar, por Ele ter me dado ensinamento, sabedoria, amor e coragem para lidar com a Melissa. E agradeci muito pela enorme melhora dela. Mas aí eu disse para Deus: Senhor, um filho com uma doença incurável, eu aceito, eu aprendi a lidar, eu agradeço muito. Mas 2 filhos eu não consigo. Eu estou sendo muito sincera, Senhor, estou derramando meu coração na Tua presença agora. Eu não consigo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença no meu filho. Da mesma maneira que ela veio, eu quero que ela vá embora. E eu fiz essa oração com todas as forças. E na hora, no carro, eu lembrei: na igreja tem o Desperta Débora. É o grupo maravilhoso de mães que todos os sábados, uma vez por mês, ora pelos pedidos dos nossos filhos. Eu falei: eu vou levar o pedido do meu filho, nós vamos orar juntas e Deus vai ouvir a nossa oração e meu filho vai sair dessa. E eu pensava: tenho certeza que com a força de todas as irmãs ele iria sair dessa. Meu filho não tomou medicação porque eu me assustei com a medicação, o que causaria. E o Mateus teve que sair do trabalho, porque ele entrou em crise lá, e o meu marido teve que buscá-lo. Mas Deus mostrou mais uma vez que Ele estava ao nosso lado, pronto para nos levantar quando caímos. O Mateus foi melhorando, ele não tomou medicamento, e nós persistimos na oração, e eu também persistia na oração. E um dia a psicóloga dele falou para uma amiga minha,
Depois de muito tempo, que ela falou, olha, o filho da minha amiga sarou. Aí a psicóloga virou para ela e falou assim, o Mateus foi um caso à parte. E eu sei o caso à parte que foi. A medicação dele, o tratamento dele, foi a oração. Foi Deus que realizou um milagre na vida dele. O Mateus ainda voltou mais 2 anos trabalhar nesse mesmo lugar que tinha sido problema para ele. E foi maravilhoso. E lá nesse trabalho ele era uma bênção. Ele não era conhecido pelo nome dele, ele era conhecido, o moço que ora antes de almoçar. Então, olha que coisa mais linda, né? E todo mundo ficava em total silêncio quando ele começava a orar para comer. Então, bênçãos abundantes têm sido derramadas sobre ele. Bênçãos abundantes têm sido derramadas sobre a vida da minha filha Melissa. Deus tem feito um caminho de vitórias na vida da minha filha Marina. Deus tem um dilúvio de bênçãos no meu lar, desde que aprendemos que Ele é um Deus de milagres e o Deus impossível. Por isso eu queria compartilhar. Por isso eu queria muito mostrar que Deus atende às nossas orações. Que Ele cuida, eu queria mostrar o quanto Ele cuida de nós e age em nossas vidas se nós acreditarmos e entregarmos nossa vida a Ele. Eu gostaria que vocês pudessem sentir isso também. Que vocês confiem nesse Deus maravilhoso, que é o Deus do impossível. O que não tem saída para Ele tem. E Ele realmente está sempre pronto a ouvir as nossas orações e abençoar as nossas vidas. Amém? O grupo em japonês, pode ir para o culto em japonês? Quem está lá fora no frio, quiser vir para dentro, está mais tranquilo aqui. Aproveito que o pessoal levantou. Dona Maria Sakata, né? Que bom. Bom vê-la. Semana passada, a Fabi pregou aqui, também pregou pela primeira vez, e eu assisti depois no YouTube, foi muito bom. E eu usei parte da pregação dela na minha pregação lá em São Paulo. Só que mudei um pouquinho, né? Coloquei um negócio mais chinês e coloquei uma frase em latim e dei mais ênfase na questão da Ana, porque eles não conhecem a Susana Wesley, então falei só da Ana do livro de 1 Samuel. Mas eu gosto dessa ideia do totus tuus, totalmente teu, tudo é teu, né? Essa expressão é dada para uma consagração completa da pessoa diante de Deus. Uma frase em latim que os católicos usam. E aí, lembrando dessa frase, a própria Fabi mencionou alguns missionários, né? Um deles é Hudson Taylor. Hudson Taylor foi o primeiro missionário a querer ir para o interior da China, porque até então o pessoal evangelizava só no litoral, onde era mais acessível, onde você tinha algum tipo de comunicação com a origem, e era uma coisa sempre muito ocidental. Então, por isso que o cristianismo era visto nesses lugares como uma religião estrangeira. Hudson Taylor, ele gastou a vida dele lá na China. Uma das frases que ele diz é essa: Deus não está à procura de homens de grande fé. Ele está à procura de homens comuns que confiem em sua grande fidelidade. Então não é você que tem que ter uma fé muito grande, mas você tem que ter fé na fidelidade de um Deus muito grande. O mesmo Hudson Taylor, alguns anos mais tarde, ele foi o primeiro também a se aculturar no lugar onde ele estava, né? Então, diferente de algumas tradições, que nem aqui no Brasil a FUNAI proíbe entrada de missionários em reservas indígenas, porque vai lá, quer que os caras usem terno e gravata.
no meio da selva. O Hudson Taylor, isso daqui já faz mais de 150 anos, ele fala assim, eu tenho que ser chinês aqui. Então ele ficou com cara de chinês, usava barba de chinês, roupa de chinês. Ele diz que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Você acredita nisso? Deixa eu contar outro exemplo de pessoas totalmente entregues, totalmente consagrados a Deus. Vocês devem já ter ouvido falar sobre os moravianos. Morávia é uma região da Alemanha. Tem a Moldávia, tem a Bavária, tem uma região chamada Morávia. Entre os moravianos aconteceu um avivamento. Quando eu era pequeno, no dicionário que tinha lá em casa, a primeira palavra é A e a última palavra do dicionário era Zwingliano. Eu decorei a palavra Zwingliano, né? Zwingliano por causa do Zwingli, conde de Zinzendorf, que era o senhor dessa terra dos moravianos. Ele se converteu e acontece um movimento de transformação espiritual, social. Assim, mudou totalmente essa região por causa dessas conversões. Eles estimam em mais ou menos 10 mil moravianos convertidos ao Evangelho. Desses 10 mil, 2.575 se tornaram missionários em tempo integral. De 10 mil, 2.575 se tornaram missionários em tempo integral. Então é lógico que não era a igreja que sustentava eles. Ou, de alguma forma, sustentava, porque cada 3, um era missionário. Então o pessoal falava assim, quanto você ganha? Eu ganho 1.000, e você 1.000, e você 1.000, 3.000. Então agora tem que dividir para 4. Né? Ah, mas mais que 10%? Não é isso, você não entendeu o negócio. Né? A igreja toda vai entrar em missões, a gente vai investir na vida das pessoas. 2 jovens de 20 anos ouviram falar de uma ilha perto da Índia, que era propriedade de um senhor inglês. Esse inglês era ateu. E eles foram pedir para esse dono da ilha, porque eles ouviram falar que tinha 2.000 escravos trabalhando nessa ilha. E eles queriam ir como missionários, falar de Jesus, falar das boas novas para esses escravos. Como o dono era ateu, ele falou, eu não quero esse tipo de bobagem, isso só vai atrapalhar a vida ali. Então eles voltaram, oraram mais um tempo e voltaram com uma decisão. E se a gente for como missionário? E se a gente for como escravo? A gente está se propondo aí como escravo, ser o 2001, 2002, né? E a gente vai para o resto da vida lá. O dono da terra falou assim, pode até ser, mas aí é por conta de vocês, vocês arranjam passagem para ir para lá, eu não vou pagar. Os 2 jovens se venderam para um mercador de escravos e com o dinheiro da venda deles mesmos, pagaram a passagem para irem para lá. Na despedida, familiares e a igreja se despedindo deles. A frase que eles usam é essa daqui, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Estamos indo não porque a gente quer fazer alguma coisa muito diferente, mas porque o cordeiro se sacrificou por nós. Isso é parte da recompensa dele. Queremos retribuir aquilo que Deus fez por nós. A história não registra o que aconteceu depois, mas eu sei que da fidelidade de Deus, muita coisa aconteceu ali naquela ilha. Vocês ouviram da história do Eucana, marido da Ana e da Penina, que não vou nem contar muito aqui, mas é só para dizer que a Ana, amargurada, triste, angustiada, porque não conseguia carregar aquele peso, assim como a Gil se compartilhou. Olha, Senhor, uma doença incurável eu consigo, 2 não dá. Né? No caso da Ana, ela via a sua rival, né? Sempre que as mulheres são, nesse caso aqui, elas eram rivais. Né? Mas a Ana diz assim, olha, não aguento mais. Deus, o Senhor não está vendo a vergonha que eu tenho que passar? Eu não aguento mais, Senhor, eu quero um filho. Por favor, me dá um filho. E Deus atende a oração. Vocês viram essa história toda na semana passada. E quando ela faz esse pedido, ela faz um pedido com uma promessa.
né? Não sei se com um voto ou uma promessa, eu não pensei nisso direito, né? É um voto, porque é independente, é um voto. O Senhor me dá o filho, eu devolvo para o Senhor. E vou devolver para o Senhor, assim como esses 2 jovens decidiram pelo resto da vida deles serem escravos. Você já pensou, ser escravo? Para a gente sair daqui, para um lugar que já é mais ou menos, você já fica pensando, né? Falar, vamos daqui, vamos ser missionário lá em Registro, em Juquiá. Falar, Juquiá, lá é meio, não tem nada lá, né? Aí você já fica meio assim. Agora, e se você for como escravo para lá? Como assim como escravo? Não vai ter salário. E o seu chefe não vai ser legal, né? E vai ser o resto da sua vida. Você topa? Não, aí não. Pois é, você tem que ter uma convicção muito grande de por que ou para quem você está fazendo isso. Ana disse assim, Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu pelo resto da vida. Diferente dos primogênitos que eram resgatados por um animal. Todo primeiro filho de uma mulher, se fosse menino, devia ser oferecido um outro animal sacrificado no lugar dele, para que ele fosse resgatado, assim como, lembrando, né, a passagem do anjo da morte lá no Egito, a saída do Egito para a terra prometida. Mas ela diz, eu vou levar o resgate, mas o filho ainda vai ser teu. E Ana entregou. Totalmente teu, totus. Quando perguntam para você, você é cristão? Você diz, mais ou menos eu sou. Eu sou. Eu vou para a igreja de vez em quando. Eu já acho meio estranho quando a pessoa vem todo dia, vem toda semana para a igreja e tem atitudes estranhas e ela fala que é cristã. Tem gente que não vem para a igreja faz 3 anos e ela fala, não, eu sou da Metodista Livre lá de Sorocaba. Eu falei, sério? Eu já contei também, meu chefe, o patrão da minha empresa, o Chachó. Uma vez a gente estava conversando com um técnico que veio da Espanha, estava o diretor, o chefe e esse outro. E a gente começou a falar sobre religião, e aí um perguntou a religião do outro, eu falei que era cristão, evangélico, de linha protestante. E aí o meu Chachó, que era um cara assim que xingava todo mundo, falava palavrão o tempo todo, bebia o tempo todo. A mulher mora lá no Rio Grande do Sul, ele mora aqui, complicada a vida. Ele falou, não, eu sou evangélico também. Eu falei, sério? Não deu para segurar, foi demais. Assim. Aí ele falou assim, porque lá no Sul, ou é católico ou é luterano. Então, luterano é evangélico, então eu sou evangélico. Eu falei, e o senhor vai para a igreja? Ele falou, não, minha esposa vai. Eu falei, ela vai sempre? Não, vai uma ou 2 vezes por ano. Eu falei, então entendi. Né? Não sabe o que é ser cristão. Ele acha que é cristão por osmose, porque a esposa vai 2 vezes lá no... Mas, quando pergunta, você é cristão? A ideia é que você é um seguidor de Cristo, que é alguém totalmente entregue nas mãos de Deus, alguém que carrega a cruz todos os dias, nega a si mesmo e segue a Jesus. Será que é sobre isso que a gente está falando quando a gente responde sim, eu sou cristão? Então hoje eu queria compartilhar brevemente sobre oração. A gente tem visto algumas orações de Jesus. A gente viu a oração do Pai Nosso, a oração antes de ir para a cruz, a oração sacerdotal. E quando a gente estudou sobre a oração do Pai Nosso especialmente, lembra que eu falei que os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, 2 anos e meio com Jesus, e eles queriam aprender uma coisa que Jesus fazia muito bem, fazia o tempo todo. E pediram, a única coisa que pediram para Jesus, Jesus ensina a gente a orar. E Jesus começa uma aula de oração, uma aula de 15 segundos, e acabou a aula. Falou, que estranho, ele não vai falar das técnicas, se a gente tem que ajoelhar, se ajoelhar no milho melhora, porque aí a oração vai mais, ou se a gente deve orar em pé, porque aí fica mais perto do céu, ou se não falou das técnicas, né? Então a gente precisa primeiro aprender o que você tem que entender sobre oração. Vou dar 4 contra-exemplos aqui. Não era para ter saído tudo junto aqui.
Uma é famosa porque aconteceu, acho que na China, no tempo que a igreja era proibida, e aí empurraram um pastor para um buraco, e no que ele caiu, ele ficou de cabeça para baixo, agarrado numa raiz de árvore. E aí ele passou a noite toda, porque estava escuro, completamente escuro, ele ficou ali orando, 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 e de manhã, quando ele viu, o chão estava bem pertinho. Então ele entendeu que foi uma resposta da oração de Deus. O que ele começou a fazer? Deus responde a oração se você tiver cabeça para baixo. As reuniões de oração eram todas de plantando bananeira. Coloquei 3, como é que chama? O pessoal do Atos aí, alguma coisa de 3, parada de 3. O pessoal fazia a parada de 3 e ficava orando. Yoga, não sei. Esse daqui eu só li. Os outros eu ouvi falar da pessoa, garantiu para mim as coisas aqui. Uma vez uma pessoa falou para mim, não sei se você já reparou, mas na hora do pôr do sol, é a hora que mais tem acidente. É a hora que mais acontece coisa errada. Falou, sério? Por que acontece isso? Falou, porque é a hora da troca do anjo da guarda. E ele falou, sério. Eu fui educado na época, fiz cara séria também isso. Acho que ele assistiu muito o negócio lá da troca da guarda da rainha, sei lá, diz que é a hora da mudança de turno. Então é o momento que os anjos estão meio distraídos, então é por isso que acontecem as coisas. Falou, sério, cada coisa que o pessoal descobre, né? Uma outra, na nossa reunião de oração, começou a dizer assim, a gente tem que orar, só pode orar em línguas estranhas. Porque se a gente ora em português, aí os demônios que estão perto, eles ouvem a nossa oração, roubam a nossa oração e não deixam chegar em Deus. Ou eles pegam a oração e fazem o contrário, porque ele já sabe qual que é o seu plano, então ele vai lá e faz o... Aí eu olhei para a pessoa e falei, viu, quando você fala língua estranha, o que a Bíblia chama de língua dos anjos, falou, é a língua dos anjos. Algumas pessoas têm batismo com o Espírito Santo, então fala a língua dos anjos. Falei, tá, os demônios eram o quê mesmo? Os demônios não eram anjos caídos? Eles desaprenderam a língua deles, então? A pessoa parou assim, bom, eu só estou ensinando o que falaram para mim. Falei, sabe esse negócio, as palavras, da maneira como a gente passa elas, da maneira como a gente entende elas estão tão fluidas nesses dias, quando as pessoas negam, eu já não sei mais quem tem mais razão ou menos razão, quando um acusa o outro, quando o outro diz que não sabe de nada, quando o outro diz que nunca viu isso. É sempre nas entrelinhas que o pessoal está se apegando. E aí, até, não preciso nem olhar para cá, Donald Trump, né, falando que ele é o presidente mais maltratado de todos os tempos, nunca trataram tão mal o presidente. Estão falando mal dele só porque ele demitiu o cara que está investigando ele? O que ele tem a ver com isso? Então, num tempo de pós-verdade, num tempo em que as palavras parecem querer perder o seu sentido, especialmente cristãos devem tomar cuidado para que não perca a sua veracidade, não perca a sua confiabilidade. Falando de Facebook, WhatsApp, essas coisas que o pessoal manda, reproduz, que acharam uma criança, que perderam uma criança, que você vai ganhar dinheiro se fizer não sei o quê, ou se abrir um negócio tem vírus, ou saiu na Globo, uma série de coisas. Deixa eu ensinar você que ainda não aprendeu. Tem um negócio chamado Google. Google é o que aparece primeiro na sua tela. Você coloca 3 ou 4 palavras daquelas que estão ali na sua lista e você vai ver se aparece alguma coisa ali. Você vai ver vários iguais que estão reproduzindo aquilo que você está mandando, mas vai ter algum que vai estar escrito assim, boatos, farsas, né? Aí dá uma lida nesses aí. Você vai ver que aquilo é tudo mentira. Você, como cristão, precisa passar a verdade. Não foi arrogância, não foram tiros, não foi ameaça. Foram palavras. A serpente foi conversar com a Eva e disse, viu, o que Deus falou sobre esse negócio do fruto aí? Falou, a gente não pode comer nem encostar a mão. Já inventou um negócio, né? Deus falou que não era para comer, já falou que não pode nem encostar. E a serpente fala, ai, sua boba, né?
Isso daí, como é que é? Emagrece. Hã? Isso daí é uma piada contemporânea. A Eva não entenderia esse negócio. Mas diz que o fruto parecia agradável aos olhos, parecia apetitoso. E a serpente ainda diz assim: sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Ele não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal. Deus não gosta tanto assim de você. Deus está querendo te enganar. Você seria muito melhor sem Deus. É esse o argumento da serpente. Você viveria muito mais feliz se você largasse mão dessas coisas de Deus. Abra mão de todas as proibições que Deus está colocando na sua vida e viva intensamente do seu jeito. O que você diria? Não, eu vou ficar com as minhas restrições em relação a Deus? Até então, Adão e Eva estavam nus, não se envergonhavam um do outro, tinham uma alegria de estarem juntos, estavam completamente abertos, despidos de qualquer sentimento de culpa, tinham abertura completa com Deus. Mas depois da queda, eles vão lá costurar com folhas de figueira, para tentar se esconder, para tentar cobrir aquilo que não é mais possível cobrir. Eles nem tinham essa vergonha antes. E aí Deus pergunta: cadê você, Adão? Eu me escondi, porque eu estava pelado e aí eu fiquei com vergonha. E quem falou para você que você estava pelado, Adão? Até ontem você estava, vida toda você estava pelado e não percebia. Não sei, estou com vergonha agora. E aí, a gente está tentando se esconder, e aí não dá mais para se esconder. Até as palavras que Adão usa são para tentar se esconder de Deus que quer ter relacionamento com a gente. A oração é alguma coisa parecida com isso. A oração não são técnicas, a oração é um jeito de você abrir, se aquilo que a gente está pedindo é o melhor, é o certo. Mas algumas coisas a gente só vai entender muito depois, ou talvez só na presença dele, que naquele instante não era para ser assim. E aí, salmos, a oração dos salmos, aprender a orar os salmos, porque os salmos são orações escritas, orações de pessoas que estão, às vezes, angustiadas, decepcionadas com a demora de Deus. Deus, por que o Senhor não responde? Não sei se você sentiu isso, mas você pode orar os salmos e dizer: Deus, o Davi também orou assim. Parece que o Senhor não está mais ouvindo. O que aconteceu? Abrir-se para Deus. Então, nossas orações podem ser espontâneas, mas elas podem ser escritas também. A gente, como brasileiro, como latino, dá muita ênfase à espontaneidade. Você não deve rezar, você não deve ficar fazendo orações repetidas. E, de fato, ficar repetindo a mesma oração inúmeras vezes, não sei se chega uma hora que perde o sentido mesmo. Mas isso não quer dizer que você não possa orar orações que foram escritas por outras pessoas. Isso não significa que você não possa orar os salmos, não possa orar a oração que Maria fez, ou que Moisés fez, ou que Jesus fez. O convite é para a gente estar mais entregue nas mãos de Deus. Como a gente ouviu nessa manhã, testemunho da resposta de Deus. Deus pode responder a sua oração, a coisa que está mais pesando no seu coração, e Ele quer fazer isso. Só que, acima de tudo, Ele quer ter você perto. E às vezes Ele vai atender suas orações justamente para tê-lo mais perto. E não sei porquê, mas às vezes Ele não responde para que tenha você mais perto também. O convite, então, é para que você se aproxime de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos ter um tempo conversando com esse Deus tremendo. Deus e Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito já na história e em nossas vidas. Embora nem sempre a gente perceba, tenho certeza de que o Senhor está muito perto da gente. Peço, Deus, que a Tua presença possa nos aproximar de Ti. Ajuda-nos a não nos escondermos do Senhor,
Ajuda-nos a entendermos a quem estamos servindo, quem é o Deus a quem seguimos. Oramos, Deus, por um coração totalmente entregue, totalmente consagrado ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua ação aqui nesta manhã. E oro, Deus, para que decisões sejam tomadas, decisões de seguirem a Cristo, de entregarem sua vida para o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pedir para você, se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui, é para tomar uma decisão importante também. Em algum momento você precisa dizer, eu quero seguir a Cristo. Não quero mais viver do meu jeito.